Fala, rapaziada, agora tá gravando na filé. Vou falar aqui sobre a questão da intentona comunista brasileira de 1935. Correto? Tem um textozinho que eu preparei para esse tal de aula online aí, terceiro ano. Vamos ler aqui só para não perder o fio da meada. O integralismo. Porque para a gente entender a intentona de 1935, a gente tem que entender duas coisas, né? A questão do integralismo e a questão do surgimento da Aliança Nacional Libertadora. Aqui o integralismo. O movimento integralista brasileiro foi organizado em 1932, sob o comando de Plínio Salgado. Era defensor de um Estado unitário, corporativista e centralizado. Vai reparando aqui, conforme eu vou lendo o texto, de como que o integralismo tem vários caráteres, né? Tem um caráter assim, bem semelhante ao fascismo italiano e um pouquinho também do nazismo alemão. Então o integralismo é basicamente uma vertente política inspirada no nazifascismo europeu, tá? Então surgiu em 1932 a partir da liderança de Plínio Salgado, defensor do Estado unitário, tal, né, corporativista e centralizado, como Estado nazifascista. Segundo eles, deixa eu botar o lápis aqui só. O país deveria ser governado por um líder máximo, capaz de garantir os avanços sociais através da coordenação dos esforços coletivos de forma disciplinada. Os integralistas, continuando a leitura, eram contra a democracia, tinham aversão à pluralidade de opiniões, eram antissocialistas, anticomunistas e diziam lutar contra as especulações do capitalismo internacional, o imperialismo, né? Então, aqui, ó, repetindo, os integralistas eram contra a democracia, tinha aversão à pluralidade de opiniões, né, porque a democracia pressupõe a divergência de opiniões, a pluralidade de opiniões, eram antissocialistas, anticomunistas e diziam lutar contra a especulação do capitalismo internacional. Eu não coloquei aqui, mas você pode perceber também que eles tinham certa aversão ao liberalismo. Para contextualizar o negócio aqui mais ou menos, é só pensar que o advento da Primeira Guerra Mundial, 1914-1919, né, colocou em descrédito o capitalismo liberal, como se fosse o capitalismo liberal, com suas contradições, com seus mecanismos internos de funcionamento, né, as competições de mercado por colônias, esse tipo de coisa, que teria engendrado esse conflito terrível, né, que levou à morte de milhões de pessoas, né, e as pessoas, a partir da Primeira Guerra Mundial, passaram a questionar a viabilidade de um capitalismo que passou a ser tido como beligerante. Não todo mundo, claro, mas uma parte da sociedade começou a pensar em soluções, opções ao modelo capitalista liberal. Aí ganhou força o movimento de esquerda, né, o comunismo, o socialismo e o anarquismo, e também ganhou força questões, ideologias de direita e extrema-direita, como o fascismo e o nazismo e tal. Então, nesse contexto aí que os movimentos de caráter nazifascista ganham força, inclusive no integralismo brasileiro. Movimentos esses que ganham um novo impulso com a crise do capitalismo internacional que iniciou nos Estados Unidos em 1929, né? O crack da Bolsa de Valores de 1929, que depois se espalhou pelo mundo, dando origem à Grande Depressão tal, que viria a levar muitos países a uma crise econômica sem precedentes. Inclusive foi após a crise do capitalismo internacional a partir de 1929, no começo da década de 30, né, que Hitler conseguiu galgar cargos na Alemanha até chegar a chanceler, né, na primeira metade do século 30, da década de 30, né? Então, continuando aqui, ó, lápisinho aqui para você ver aqui, ó. Claro, os integralistas o uso da violência para garantir o cumprimento das ordens emanadas pelos líderes da nação e pelo chefe supremo, né? Eram avessos à pluralidade de opiniões, teria que ter uma opinião única, né? Eram sectários e tal, e eles tinham consciência que só podia garantir essa coesão na base da coerção, né? A ordem por meio da força.
No plano cultural, era um moralista de primeira ordem, pátria, família e Deus. Tinha o catolicismo como principal referência religiosa, né? O catolicismo deles é até semelhante àquilo que a gente chama dos fascistas brasileiros atuais, né? Os adeptos do integralismo costumavam usar camisas verdes e promoviam desfiles públicos, saiam uniformizados com seus uniformes verdes, incorporando um espírito militarista, bem semelhante ao que ocorria lá na Alemanha e na Itália, né? Esses movimentos paramilitares, incorporando um espírito militarista e tal. Também eram muito ritualistas, né? Hitler lá tinha instaurado uma série de saudações, seu simbolismo e tal. E os integralistas brasileiros se cumprimentavam com o braço direito esticado para o alto e a palma de mão voltada para baixo. Assim, né? Não dá para ver. Cadê? Com a palma de mão voltada para baixo e utilizando a expressão de origem indígena Anauê, que significa você é meu irmão. E os integralistas, assim como também os fascistas e os nazistas, também eram nacionalistas, tá? Defendendo a pátria, a nação e tal. E a expressão indígena Anauê seria uma expressão tipicamente nacional, né, do Brasil e tal. Então seria uma homenagem a esse tradicionalismo brasileiro aí, a escolha dessa expressão indígena Anauê. De fato, tendo permissão do Exército, formava uma organização paramilitar, né? A partir de 1936, a Ação Integralista Brasileira passou a organizar-se como partido político. Milhares de pessoas se filiaram a um partido que teve consideráveis vitórias eleitorais, chegando a eleger nas eleições de 1936 cerca de 500 vereadores, 20 prefeitos e 4 deputados estaduais. Eles eram até simpáticos a Vargas e tal. Então, esse é o integralismo brasileiro, que é uma expressão do nazifascismo no Brasil, tá? Que tinha aí, como contraposição a eles, fazendo oposição a esse movimento, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, né? É o oposto do integralismo. Aqui, do lado oposto ao integralismo estava a Aliança Nacional ANL, né? Essa frente antifascista foi organizada em março de 1935, ou seja, 3 anos depois do integralismo aparecer, né? O integralismo foi forte em São Paulo. Já a Aliança Nacional Libertadora tinha mais força no Rio de Janeiro e foi organizado por militares herdeiros ou ligados ao tenentismo, apesar de que tem diferenças marcantes com relação ao tenentismo, tá? O tenentismo, aquele movimento que surgiu na década de 20 e tal, né? Que não era só tenentes, mas também capitães, enfim, oficiais de baixa patente, que lutavam contra o regime, contra a república oligárquica no Brasil, tá? O Brasil era um país, e é ainda aqui nessa década de 30, né? Mas o tenentismo surgiu na década de 20. Muitos tenentes eram nacionalistas, tá? E a gente sabe que o comunismo não tem nada de nacionalismo, pelo menos teoricamente. O comunismo é internacionalista. Então, muitos tenentes aqui agora estão fazendo parte da fundação da Aliança Nacional Libertadora, né? Mas não se deve confundir com o movimento tenentista da década de 20, que estava em outro contexto, estava contra a república oligárquica no Brasil e tal, pedindo voto secreto, democracia e tal, educação para todos, fim da corrupção, esse tipo de coisa na época lá. Então surgiu o tenentismo, né? Participaram da Aliança Nacional Libertadora, aqui, né, gente, ó, vocês acompanham a leitura aqui, ó. Participaram dessa aliança militares de baixa patente, sindicalistas, né, trabalhadores que eram filiados a sindicatos, estudantes, organizações feministas e outras organizações culturais, muitos intelectuais, profissionais liberais, dentre alguns outros, né? A ANL surgiu com o objetivo principal de lutar contra a expansão do fascismo no Brasil. Abrindo aspas aqui um parênteses, né? O fascismo ele estava muito forte, conforme eu havia dito, a partir de 29 e tal, mesmo antes, né? Chegou ao poder na Itália, na Alemanha, na Hungria, a partir do movimento Cruzes Flechadas,
Na Romênia, cruzes de ferro, guardas de ferro, um movimento similar também nazifascista na Romênia, que depois foi batizado de guardiões do Arcanjo Miguel, alguma coisa assim, na década de 30, também chegou ao poder na Romênia. Em 32, Antônio Oliveira Salazar também implantou a ditadura do Estado Novo, né? A gente tem o Estado Novo que é o Getúlio Vargas no Brasil, mas em Portugal também tinha lá o Estado Novo, né? A partir que também tinha muitos elementos de caráter fascista. Na Espanha tinha Francisco Franco, né? Que chegou ao poder depois de uma guerra civil lá na França, na Espanha. Francisco Franco teve apoio militar de Mussolini e de Hitler, tá? Então todo mundo tinha medo quer dizer, a esquerda brasileira tinha medo do avanço do nazifascismo no Brasil, tá? Então aí surgiu com o objetivo de, voltando a esse parágrafo, de lutar contra a expansão do fascismo no Brasil, mas também tinha como meta suspender a Lei de Segurança Nacional, que foi criada por Vargas alguns meses antes, tá? A Lei de Segurança Nacional tinha como pressuposto perseguir os inimigos da nação, né? Uma palavra que tá em moda hoje que faz ataque, os terroristas e tal, né? Então, a Lei de Segurança Nacional foi promulgada em abril de 1936, né? E era uma legislação repressiva que dava a Getúlio o poder de prender aqueles que eram considerados uma ameaça à segurança do Estado. Ou seja, era Vargas mostrando aí seu caráter autoritário, né? Através da Lei de Segurança Nacional. No programa político da Aliança Nacional Libertadora estavam, né? Qual era o programa político dos aliancistas? Né? O cancelamento da dívida externa, o combate ao capital estrangeiro, com a posterior nacionalização de empresas estrangeiras, a exigência das liberdades democráticas, a reforma agrária e melhores condições de trabalho para os camponeses. Ou seja, era uma coisa até que interessante, assim, né? Com exceção de repente, que da nacionalização de empresas estrangeiras, né? Que isso aí provoca um debate terrível, mas o Partido Comunista Brasileiro, que é uma outra organização, né? Não fazia parte da ANL, mas dava-lhe apoio formal. O Partido Comunista Brasileiro representava era como que fosse ligado ao comunismo russo, tá? Então a Aliança Nacional Libertadora não, inclusive Luiz Carlos Prestes, negrito aqui, ó, que havia ingressado no Partido Comunista do Brasil em 1931. Bom, Luiz Carlos Prestes, ele participou dos movimentos tenentistas na década de 20, né? Ele atuou a partir do Rio Grande do Sul, 1925, né? E ele comandou uma marcha, né, de cerca de 1.500 pessoas pelo interior do Brasil, percorreu 3 estados brasileiros, pregando a Revolução Social e tal, difundindo lá os ideais tenentistas. O governo federal não conseguiu captar. Durante 2 anos e alguns meses ele percorreu esses 3 estados, cerca de 25 mil quilômetros, uma coisa terrível na época. Em 1927 ele, se não me engano, ele foi para a Bolívia, tá? Conseguiu asilo na Bolívia, ficou na Bolívia, depois foi para a Argentina, né? Se não me engano, 28 ou 29. E aí, nesse exílio na Bolívia e na Argentina, Luiz Carlos Prestes, ele conheceu o marxismo, se tornou um simpático da causa comunista, né? Porque o Luiz Carlos Prestes, enquanto participando do movimento tenentista, ele não era comunista, como eu havia falado para você, o comunismo e o tenentismo são coisas bem diferentes, né? E em 31, Luiz Carlos Prestes viaja para Moscou, e em 34 ele volta para o Brasil e ingressa no Partido Comunista Brasileiro, já como comunista de fato. E ele vai ser nomeado o líder, né? Eu esqueci a palavra,
será uma liderança honorífica ali da Aliança Nacional Libertadora, né? E continuando a leitura aqui, ó, o vídeo tá ficando longo, ó. Cadê? E foi Prestes, fazendo parte da Aliança Nacional Libertadora, quem deu, sem querer, ao governo federal um álibi para que a Aliança Nacional Libertadora fosse posta na ilegalidade. Posta fora da lei, né? Como que isso aconteceu? Prestes emitiu um manifesto proclamando apoio à Aliança Nacional Libertadora e defendendo o assalto ao poder pelas grandes massas, né? Como numa revolução socialista ou comunista, vamos dizer assim, né? E terminava esse manifesto dizendo: todo o poder à ANL. Ou seja, o cara estava falando num tom bem radical, né? Era como se fosse uma espécie de ameaça. Vale lembrar que antes de Lenin liderar a Revolução Comunista na Rússia em 1917, né? Lenin havia conclamado o povo russo com as palavras de ordem: todo o poder aos sovietes. Quase como todo o poder ao povo. Ou seja, a revolução vai acontecer, como se fosse essa promessa, né? E Luiz Carlos Prestes fazia essa mesma promessa no Brasil. Então o governo federal já captou a mensagem. E diante dessa radicalidade, declarou a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora com base na recente Lei de Segurança Nacional. A Aliança Nacional Libertadora foi declarada legal em 11 de julho de 1935. Nessa época, o movimento tinha aproximadamente 90 mil apoiadores, o que era um número bem expressivo naqueles tempos. Ou seja, a Aliança Nacional Libertadora foi posta na legalidade em julho de 1935. Aí o que acontece? Aí a questão da dentro comunista. Em resposta ao fechamento da ANL, líderes do movimento planejavam uma revolução, né? Uma vez na ilegalidade, eles pensaram: agora a gente tem que fazer uma revolução, só assim mesmo para a gente obter alguma vitória. Comunistas brasileiros que estavam na União Soviética, em Moscou, solicitaram a ajuda da Internacional Comunista. Internacional Comunista congregava comunistas não só da Rússia, mas de outros lugares também, né? Na época, a Rússia já era a União da República Socialista Soviética, ou seja, tinham vários países que faziam parte dessa Confederação Soviética, né? Então, esses brasileiros lá em Moscou diziam que no Brasil a maior parte da sociedade brasileira estava suscetível a apoiar os aliancistas e os comunistas. Era um exagero otimista, ou seja, a sociedade brasileira não estava tão disposta assim a apoiar o comunismo, tá? Apesar da situação precária que se encontrava o Brasil, eles erraram nessa avaliação. Luiz Carlos Prestes defendia que a revolução deveria se dar a partir de uma operação militar, com a tomada dos quartéis e a derrubada do governo por forças armadas treinadas. E depois o povo viria em posterior apoio. Mas a realidade era que bem poucos tenentes, sargentos ou capitães estavam realmente dispostos a se envolverem em um levante desse tipo. Ou seja, se a revolução comunista planejada por Luiz Carlos Prestes com apoio da União Soviética no Brasil deveria ocorrer através de uma operação militar, necessariamente teria que ter apoio desses antigos tenentes, né? Que são tenentes mesmo, sargentos e capitães, que dentro dos quartéis promoveriam uma sublevação lá e tomariam o quartel e tal, armas tal, e espalhando armas para a população, para quem quisesse lutar em nome do, né? Então, confiando nas previsões dos brasileiros, os russos deram apoio ao movimento, fornecendo assessores treinados, pessoas treinadas, né, e dinheiro. Esses comunistas enviados por Moscou chegavam ao Brasil com nomes falsos. Vinham não só da Rússia, mas também vinham de outros lugares, tá? Chegavam com nomes falsos, é claro. Wagner não ia deixar essa galera entrar aqui sabendo que eles eram comunistas, né? Eles vinham disfarçados. O próprio Prestes, quando veio da Rússia para o Brasil, teve uma guarda-costas, uma espécie de segurança, né? Uma mulher militante chamada Olga Benário, uma alemã de origem judaica,
Algum tempo depois, Prestes e Olga viriam se casar. Perdão, posso tomar água ali? Então, essa aliança política entre Luiz Carlos Prestes e Olga Benário depois viria se tornar uma relação amorosa e viriam se casar. Então, na ilegalidade, já com o apoio dos comunistas russos, faltava definir uma data para que uma ação em conjunto ocorresse de forma articulada nos principais centros do país. Mas, no entanto, sem que Prestes e seus assessores tivessem sido avisados, eclodiu um levante natal, no estado do Rio Grande do Norte, em 23 de novembro de 1935. Soldados e alguns oficiais de baixa patente lá tomaram o poder em Natal e ficaram no poder durante 3 dias. O governador da época fugiu do estado e o Comitê Revolucionário, Comitê Popular Revolucionário, sei lá como ficou chamado lá, assumiu o controle lá no Rio Grande do Norte, na capital lá, Natal. Logo depois, outro levante no Recife, em Pernambuco. Ou seja, primeiro foi Natal, quase que no mesmo dia, eu acho que foi no mesmo dia ou um dia depois, não sei, ocorreu outro levante em Recife, Pernambuco. Pego de surpresa, Luiz Carlos Prestes e seus companheiros decidiram iniciar outro levante no Rio de Janeiro. Ou seja, agora a gente tem 3 capitais que aderiram ao levante, a intentona, né? No entanto, mal articulados, os levantes fracassaram e a intentona comunista levou o governo a adotar duras medidas contra os revoltosos. O máximo que eles conseguiram foi o sucesso de 3 dias, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Esses 3 dias foi uma doideira, uma confusão dos diabos lá. Quiseram distribuir dinheiro para a população saqueou o comércio e tal. Os comunistas lá arrombaram os cofres dos bancos, pegaram dinheiro para caramba, inclusive um banco do Brasil lá, não em dólares, mas era uma moeda da época, convertida dava de $1 milhão. Ou seja, um negócio muito mais organizado mesmo. Aí Vargas conseguiu reprimir os caras. Aí voltando à leitura aqui, ó. Eita, lapinho. Aí, ó. O governo decretou um famigerado estado de sítio. Ou seja, agora Vargas tinha poder pra cacete, pra correr atrás dos caras. A repressão caiu com tudo. Mais de 6 mil pessoas tiveram suas prisões decretadas, com muitas delas sofrendo torturas policial. Ou seja, era presa e lá dentro da prisão sofria o diabo na mão dos caras, para dizer uma palavra sinistra. Dentre os detidos estavam um senador, 4 deputados e o próprio Prestes e sua esposa Olga Benário Prestes, que estava grávida. Tá? Em setembro de 1935, Olga, então grávida de 7 meses, foi deportada para a Alemanha nazista. Como era judia, sofreu muito nos campos de concentração, até morrer em 1942. Ela teria morrido antes, só que por estar grávida, os nazistas esperavam e estavam esperando ela ter o filho. E depois de muito clamor internacional e tal, e muito apelo da própria Olga Benário, deixaram ela ficar com a filha dela até que ela pudesse, enquanto ela pudesse amamentar a filha, ela poderia ficar na companhia da filha. Depois que ela não tivesse mais tendo capacidade de amamentar a filha, as duas seriam separadas, E aí o destino de Olga era... Bom, vou estar na leitura aqui, ó, que vão chegar aí, Mas havia... Então, Olga, grávida, foi mandada para a Alemanha, grávida de 7 meses. Na Alemanha, nos campos de concentração, mesmo nos campos de concentração, ela conseguiu ter sua filha, chamada Anita Prestes, que foi resgatada algum tempo depois dos nazistas pela avó paterna, com a ajuda de gente de todo mundo. Ou seja, a avó paterna começou uma campanha internacional solicitando lá a liberação da neta, filha de Luiz Carlos Prestes. Então, aí Olga Benário veio a morrer, vítima dos maus tratos lá, em 1942. Já havia eclodido a Segunda Guerra Mundial. O saldo final da insurreição foi muito negativo para a esquerda nacional. As forças de getulistas conseguiram desbaratar a intentona comunista com relativa facilidade. Foi um negócio mal organizado, não teve coordenação, uma péssima comunicação entre as lideranças locais e tal. Uma característica de todo o comunismo no Brasil, na década de 30, 40, 50, 60, nunca teve uma coesão tal. Esse grande medo aí do comunismo no Brasil
muita coisa foi exagero. Teve essa questão aí na década de 30, depois teve uma outra questão na década de 60, durante a ditadura militar, tal, as lutas armadas e tal, mas sempre foi uma coisa, mesmo para os que não eram comunistas. Ou seja, a esquerda, de modo geral, entrou em descrédito, né? Sobretudo pelas elites e tal. Muitos membros da elite passaram a apoiar Vargas, pois passaram a ter medo do comunismo e confiavam no presidente para garantir a repressão contra esses rebeldes terroristas. Com o apoio das elites e do Congresso Nacional, Getúlio Vargas saiu ainda mais fortalecido do episódio e conseguiu desbaratar facilmente. Ou seja, no fim das contas, a esquerda saiu perdendo pra caramba com essa malfadada tentativa de revolução. Getúlio Vargas conseguiu o estado de sítio, conseguiu a Lei de Segurança Nacional, depois instituiu o Tribunal de Segurança Nacional. E depois, em 1937, a partir da descoberta de um plano falso, plano Cohen, né, Vargas dá o golpe da ditadura do Estado Novo e começa a ditadura do Estado Novo no Brasil, que vai de 1937 a 1945. Tá? Vou botar umas imagens aqui só para a gente fechar aqui. Ó. Cadê? Então, esse aí é o Luiz Carlos Prestes, mais ou menos na época lá da Intentona Comunista e tal. Entre a esquerda, ele era muito respeitado entre a esquerda, tinha um apelido lá de Cavaleiro da Esperança, né? Essa aqui é Olga Benário, novinha na época ainda. Aqui, ó, é uma foto que eu tirei do livro de Agostinho aqui, ó. Isso aqui é no Rio de Janeiro, né? Forças do governo avançam em direção à sede do 3º Regimento de Infantaria. Então, no Rio de Janeiro, foi Luiz Carlos Prestes que decidiu iniciar a Intentona Comunista no Rio em apoio a Recife, né, ao que estava ocorrendo no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, né? Aí, aqui no Rio de Janeiro, eles conseguiram, os membros da antiga Aliança Nacional Libertadora conseguiram ocupar o 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha, no bairro da em poder dos integrantes da Aliança Nacional Libertadora. 5, né? Do levante em real mesmo. O levante comunista liderado pelo gaúcho Luiz Carlos Prestes começou em Natal, repercutiu em Recife e pouco depois chegou à capital federal. Aqui de braços cruzados, né, num tribunal lá montado por Vargas, ao qual ele foi condenado à prisão, se não me engano, 16 anos de prisão. Ele ficou na prisão até 1945, quando Vargas deixou o poder, aí ele foi liberado. Toda a polícia trocou tiro com os caras, conseguiram tomar essa sede policial aqui, ó, tudo marca de tiro, ó. Bala meio solta lá, né? Cadê? Aqui, ó, aqui já é membros da Ação Integralista Brasileira, ó. O símbolozinho deles aqui, ó. Sigma, uma letra de origem grega, né, que significa união e tal. Esses aqui são os inimigos do comunismo e tal. O lado oposto da Aliança Nacional Libertadora, né? Essa foto foi tirada por ocasião em comemoração do aniversário de Plínio Salgado, esse admirador do nazifascismo, né? E aqui o símbolo aqui do nazifascismo no Brasil, do fascismo brasileiro, do integralismo. Anauê, essa selação que eu havia dito para vocês lá e tal. Bom, é isso aí. Meia horinha aí. Se você esqueceu alguma coisa, se gostou, dê o like e é nóis.